Paz, vamos para mais um estudo? Vamos lá. Só que antes de entrar no nosso tema, eu quero te fazer uma pergunta. Como você era quando era criança? Era obediente? Ou mais ou menos? Seu pai precisava gritar, sua mãe contava até 3, 5, 10, ou então eles precisavam jogar sobre você aquele olhar fulminante. Como era? Pense um pouquinho. Será que você não está repetindo o que eles faziam com você? Né? Vamos pensar. Vamos lá? O que é obediência? Obediência se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. É uma pessoa submissa. Em Efésios 6:1 fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Em Colossenses 3:20 fala: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Vemos aqui então que a obediência é uma ordem dada por Deus aos filhos. Não é se eles quiserem, se o pai for legal, se ele tiver fim. Não. É uma ordem dada por Deus. Os filhos precisam obedecer. Ponto. Por mais que você embale os seus filhos nos braços, cante canções para ele. Por mais que você faça devocionais com eles todos os dias, ore com eles e por eles. Por mais que você se esforce para fazê-lo feliz e para que ele te ame, você pode fazer tudo isso. Se o seu filho, sua filha, for constantemente desobediente, todo o esforço para formar o caráter deles, formar o coração deles, será frustrado. Lembra o que é disciplina? Então, treinamento do coração. Se treina com a obediência. Nos primeiros anos de vida da criança, eles demonstram honra aos pais sendo obedientes. Mas com o passar dos anos e com a maturidade, a obediência se torna submissão. Ou seja, primeiro a criança obedece por obrigação, porque alguém com autoridade sobre ela a força a obedecer. Mas depois, à medida que ela cresce e amadurece, ela se submete por amor, porque sabe que fazer o que é certo agrada a Deus e também às pessoas, aos pais principalmente, né? Quando nossos filhos entenderem que a ordem de obedecer foi dada por Deus, eles vão passar então a ter mais responsabilidade, serão mais prestativos e serão bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus vai estar sobre eles. Eles vão estar cumprindo o mandamento do Senhor, honrar pai e mãe. Mas existe um padrão de Deus para a obediência. E o padrão de Deus é constante, completa, imediata, sem desafio e nem reclamar. É um sonho de consumo, né? Fala a verdade, nossos filhos obedecer assim, prontamente, sem resmungar, sem bufar, né? Eu sonho com esse dia. A gente chega lá. Aqui em Colossenses 3:20, né, nós já lemos ali atrás, fala que os filhos devem ser obedientes. Mas no versículo 21 tem um aviso muito importante para os pais. E aqui é algo muito sério. Pais, não irriteis a vossos filhos. A autoridade que Deus nos deu, né, sobre os nossos filhos, ela não pode ser fria, ela não pode ser dura, não pode ser arbitrária, também não pode ser caprichosa, porque isso pode causar nos nossos filhos irritação. E se nós fizermos isso, vamos estar pecando. Não é isso que o Senhor deseja de nós. É lógico que no começo eles vão reclamar um pouquinho, né, de ter que obedecer. Não é muito legal, né? Mas à medida que eles vão entendendo, isso não pode acontecer sempre. Então vamos prestar atenção à forma como estamos exercendo a autoridade sobre os nossos filhos. Aqui vai um alerta para nós e para nós refletirmos. Existem alguns pais que minam o processo de obediência dos filhos, né? Sabe como que esses pais fazem? Vou te falar. Primeiro, ameaças e repetições. Sabe aquelas mães que falam e não faz nada? Então, tem aqueles também que fazem suborno. Filho, se você ficar quietinho lá no culto, eu levo você para comer pastel lá no Pastor Joedson. Acho que você já viu alguém fazendo isso. Ou então tem aqueles que fazem negociação. Quando os filhos começam a dar piti, a gritar no meio do supermercado
E você vê aqueles pais ali aflitos, morrendo de vergonha. O que eles fazem? Negociam, dá o que a criança quer para parar de fazer o showzinho dela. Isso mina o processo de obediência. Não é assim. Agora vamos para os princípios. Vou te dar uns princípios aqui que eu acho que vai facilitar bastante a sua vida, como tem facilitado a minha. Se você exigir verbalmente e uma resposta, uma ação imediata, espere então uma resposta, uma ação imediata. Não aceite nada pela metade. Se você mandou fazer alguma coisa, arrumar uma cama, e a criança só dobra o cobertor, não foi completo. Tem que ser por inteiro. Segundo, ao dar uma ordem, diga exatamente o que você quer, sem fazer uma pergunta. Por exemplo, filho, você quer comer comida agora? Se estiver brincando, ele não vai querer. Então você fala, filho, guarde os brinquedos que está na hora de comer comida, de almoçar, de jantar. E pronto. Um outro princípio seria dar 5 minutos, por exemplo. Dá um tempinho para ele. Às vezes eles estão no meio de uma atividade, fazendo uma tarefinha, uma brincadeira legal. E a gente quer que faça tudo na hora. Isso frustra eles. Então, aí vai uma dica bem legal. Filho, ó, daqui 5 minutos desliga o videogame, eu quero que você vá escovar o dente que está na hora de dormir. Deu 5 minutos. Se ele não desligou, você vai lá e desliga. Ele precisa aprender a cumprir o combinado. Isso vai facilitar a vida dos dois e ele não vai se frustrar. Um outro princípio que eu acho bem legal é providenciar um meio de livramento. Às vezes, na casa que tem muitos irmãos, tem muita briga, discussão, né? Então, explique para eles, quando tiver briga por algum brinquedo, chama um adulto para ajudar você a resolver. Não resolva sozinho. Eles usam tapas, pontapés, empurrões, né? A gente sabe como que é. Então, peça para chamar um adulto. O adulto vai ajudar a resolver no meio dos conflitos. E o último princípio seria contato visual. Abaixe na altura do seu filho, olho no olho. Fale para ele o que você quer, o que você espera. E exija dele uma resposta. Sim, mãe. Não, mãe. Não entendi. E você explica de novo, até ele entender e ele te responder. E isso vai fazer com que ele entenda a questão do relacionamento olho no olho, da sinceridade, da honestidade e também do comprometimento com o que ele falou. Certo? E para concluir, quero falar o seguinte. Quando a criança desobedece constantemente, ela está em pecado. Mas quando os pais continuamente repetem as instruções, esperando que o filho obedeça, eles também estão em pecado. Como está em casa? Será que eu tenho pecado? É para pensar. Como pais, precisamos tomar uma atitude contra a desobediência. Diante dos pequenos erros, precisamos ser pacientes, dando um aviso severo. Mas diante da rebeldia direta, não podemos tratar como algo sem importância. Para encerrar, faço uma pergunta para você. Você deseja que eles obedeçam a Deus e a palavra de Deus? Então, primeiro, ensine-os a te obedecer. Obedecer o papai, a mamãe, as autoridades sobre eles. Porque se eles não obedecerem a quem eles vê, como eles vão obedecer a quem não vê? Amém? Fiquem com Deus.